Minha irmã Yara estava lá no chá de bebê, grávida de 7 meses, com uma mão acariciando a barriga perfeitamente redonda e a outra segurando uma taça de champanhe. Bem, champanhe só na aparência, porque na verdade era cidra espumante. O sol da tarde entrava pelas janelas enormes do Clube Morumbi e fazia brilhar a aliança de diamantes dela enquanto erguia a taça para um brinde. "Pelo menos o meu bebê vai ter um pai", disse ela, olhando diretamente para mim com aquele sorriso ensaiado desde a infância, o sorriso que para os outros parecia doce, mas para quem a conhecia bem era afiado como faca tramontina. A sala veio abaixo em aplausos, uns 40 convidados aplaudindo como se ela tivesse acabado de anunciar a cura do câncer, quando na verdade tinha acabado de lançar uma indireta venenosa para mim e para o meu filho. Minha mãe, Silvia, levantou-se da cadeira balançando a cabeça em aprovação, como se a filha tivesse feito um discurso digno de política em época de eleição. Já o meu filho, Caio, de apenas 10 anos, sentado ao meu lado, enfiou a mãozinha debaixo da toalha da mesa e apertou a minha. Eu senti que ele tremia, não de medo, mas de algo que eu ainda não tinha conseguido decifrar. E foi aí que tudo mudou. Porque o meu filho, quieto e observador, o garoto que muitos descartavam como apenas mais uma estatística de família desestruturada, estava prestes a soltar uma bomba de verdade que faria aquele mundinho perfeito desmoronar em 1 milhão de pedaços. Meu nome é Lívia e tenho 35 anos. Trabalho como gerente de marketing na Conecta Digital, no centro de São Paulo, e crio meu filho sozinha há 2 anos. Não foi minha escolha inicial, mas hoje não trocaria essa vida por nada. Meu ex-marido, Ícaro, caiu de cabeça no vício de jogos de azar. E quando digo de cabeça, foi mergulho olímpico sem volta. Estourou cartões de crédito que eu nem sabia que existiam e ainda torrou a poupança da faculdade do Caio. Resultado? Divórcio finalizado numa terça-feira chuvosa de março. Lembro até hoje da sensação de sair do Fórum Central respirando aliviada, como se tivesse tirado um elefante das costas. O Caio é a luz da minha vida. Tem 10 anos, mas às vezes, quando me olha com aqueles olhos castanhos sérios, parece um senhor de idade, com décadas de sabedoria acumulada. Ele lê tudo o que encontra pela frente, constrói cidades inteiras de Lego na sala e tem uma percepção que deixaria muito adulto no chinelo. Seus professores o chamam de talentoso. O conselheiro escolar fala que ele é incrivelmente equilibrado. Já a minha família prefere dizer que ele é um pobre coitado. Já a Yara, minha irmã de 32 anos, sempre foi o retrato do que eu não sou. Casou-se com o Henrique logo após a faculdade, em uma cerimônia que custou mais do que o meu salário anual. Hoje, ostenta uma vida perfeita no Instagram. A casa no Jardim Paulista, estilo colonial, o SUV 0 km, roupas de maternidade de grife que valem mais que 3 parcelas da minha hipoteca. Todo Natal ela manda cartões com fotos profissionais, todo mundo combinando de suéter parecendo comercial de margarina. O Henrique, de 34 anos, é dono da Vila Real Imóveis, uma rede de imobiliárias que ele faz questão de chamar de império. No almoço de família, ele é sempre o cara de camisa polo, calça caque e papo de mercado imobiliário na ponta da língua. Gosta de tratar todo mundo de amigo ou esportista, até eu, o que sempre me arrepia. Ele adora reforçar que venceu na vida pelo próprio esforço, que construiu tudo do zero e sabe exatamente o que é preciso para ser um vencedor. Tá bom, né? Quase dá para ouvir a música do Fantástico no fundo. Minha mãe, Silvia, tem 58 anos e nunca me perdoou pelo divórcio. Na cabeça dela, mulher tem que aguentar, segurar as pontas e não dar bandeira para os outros. Foi assim que ela nos criou, sorrindo enquanto tudo caía aos pedaços, porque a aparência vinha antes de qualquer realidade. Para ela, a Yara é sempre a filha casada com um empresário de sucesso. Eu, apenas a outra filha. Já o meu pai, Dário, de 60 anos, é especialista em evitar confusão. Ele concorda com tudo que a minha mãe fala enquanto se esconde atrás do jornal ou do jogo de golfe. Foi ele quem me ensinou a trocar pneu e a jogar uma bola curva,
mas nunca me ensinou a encarar de frente as pessoas que deveriam me amar. O chá de bebê deveria ser o grande evento da Yara. O salão estava decorado como se tivesse saído direto do Pinterest. Rosa e dourado por todo lado, jogos com brindes, barra de doces combinando e um bolo tão bonito que parecia pecado cortar. Tudo milimetricamente planejado para mostrar ao mundo a história perfeita dela. Mas o que ninguém ali sabia é que, muitas vezes, quem aponta o dedo tem muito mais coisa a esconder. E às vezes, só às vezes, uma criança de 10 anos consegue enxergar verdades que os adultos passam a vida fugindo. Eu já devia ter desconfiado que o chá seria um desastre quando minha mãe me ligou 3 vezes naquela manhã só para mandar eu me vestir decentemente e não transformar o evento em cena de novela mexicana. A primeira ligação foi às 7 da manhã, enquanto eu passava o lanche do Caio. A segunda interrompeu meu banho. A terceira me pegou no meio da guerra para vestir a polo boa do Caio, aquela sem a manchina na gola que eu torcia para ninguém reparar. Lívia, eu tô falando sério, disse minha mãe pelo viva voz enquanto eu ajeitava a gola dele. Esse é o dia especial da Yara. Ela planejou cada detalhe por meses, então apenas sorria, entregue o presente e tente se misturar. Me misturar. Essa sempre foi a minha função na família. Ficar quieta enquanto a Yara brilha. 2 anos já tinham se passado desde o meu divórcio e ainda assim aquilo era o escândalo que me definia. Chegamos ao Clube Morumbi e parecia até cena de filme. O meu Honda Civic de 8 anos destoava completamente no meio das Mercedes e BMWs do estacionamento. O Caio reparou também, mas não disse nada. Só puxou a sacola de presente do banco de trás e ajeitou a camisa polo. Você lembrou do cartão, né, mãe? Perguntou, tentando garantir que não daríamos motivo para falatório. Lembrei de tudo, meu filho. Hoje vamos ser convidados exemplares. O jardim parecia um catálogo vivo. Balões rosa e dourado formando arcos, potes de vidro com flores e uma faixa enorme anunciando "Uma princesinha está a caminho". Até os centros de mesa eram elaborados, com velas flutuantes e pérolas que provavelmente custavam mais do que meu rancho da semana. Uns 40 convidados já se espalhavam pelo salão, rindo e fofocando. Vi a senhora Maria, amiga da igreja da minha mãe, que apareceu com seu melhor vestido de domingo mesmo sendo sábado. A mãe do Henrique, Glória, ocupava posição estratégica perto da mesa de sobremesas, com seu sotaque carregado e a empolgação de quem finalmente ia ser avó. As amigas do clube de livro da Yara se amontoavam perto da janela, todas de vestido de verão combinando, mas fingindo que era coincidência. Me abaixei e sussurrei para o Caio. Lembra do que combinamos? Se alguém disse algo que te incomodar, é só apertar minha mão 2 vezes que a gente sai, combinado? Eu sei, mãe, mas fica tranquila, nós estamos bem. Ele disse aquilo com tanta convicção que quase me convenceu. Quase me fez esquecer que, dias antes, tinha chegado da escola me perguntando por que o futuro primo dele teria algo que ele não tinha, um pai. E foi aí que percebi que a história com a minha irmã nunca tinha sido só sobre competição. Era sobre feridas abertas que ninguém da família queria encarar. Na infância, minha irmã era a típica aluna nota 10. Chegava ao quadro de honra todo semestre sem nem suar. Eu, por outro lado, era a nota 20, mas 20 de esforço, porque ficava acordada até a meia-noite tentando arrancar meio ponto extra do professor. Enquanto ela namorava o capitão do time de futebol e ia ao baile de formatura com um vestido digno de princesa da Disney, eu saía com minhas amigas, assistia a um filme e voltava cedo para casa. Lívia se casou com Henrique numa cerimônia de 200 convidados, com direito à recepção chiquérrima no Clube Morumbi. Já eu me casei com Ícaro no cartório, só com nossos pais e a irmã dele como testemunhas. E quer saber? Eu era feliz com minha vida simples, até o vício do Ícaro transformar meu casamento em um verdadeiro pesadelo de novela mexicana. Yara pôde ter tido o casamento dos sonhos, mas eu tive amor de verdade, pelo menos por um tempo.
Quando esse amor azedou e virou veneno, tive coragem de ir embora. Isso tinha que valer alguma coisa, mesmo que minha família não enxergasse assim. Mamãe nos recebeu na porta com aquele sorriso de ensaio, o mesmo que usava em fotos de família ou em cerimônias na igreja. Tava com um vestido novo, amarelinho, cheio de florzinhas, cabelo arrumado no salão logo cedo. "Lívia, você conseguiu!" disse, como se houvesse alguma dúvida. "E Caio, olha só, não tá lindo?" Aproximou-se de mim e cochichou, só para eu ouvir. "Tente ficar feliz pela sua irmã hoje. Este é o momento dela. Não estrague com nenhum dos seus dramas." Meus dramas? Como se ser mãe solteira, divorciada, fosse uma peça de teatro que eu tivesse escolhido encenar. A confusão começou na hora da abertura dos presentes. Olhando para trás, eu deveria ter percebido que a bomba já estava armada desde o instante em que nos sentamos. Yara estava no centro do palco, numa cadeira que mais parecia um trono, enfeitada com fitas e mini mamadeiras. Brilhava em seu vestido de gestante florido uma peça de grife que ela fez questão de contar bem alto que tinha custado R$ 800. Henrique estava logo atrás, com as mãos pousadas nos ombros dela, encenando o papel de marido dedicado, como se fosse teste para comercial de margarina. "Ah, este é da prima Jandira!" gritou Yara, erguendo uma caixa prateada com um laço gigante. Ela fazia um show com cada presente, exibindo tudo como se fosse desfile de baby moda, enquanto a amiga Marina anotava religiosamente quem deu o quê para os cartões de agradecimento. Teve bomba tira-leite de marca importada, carrinho de bebê de R$ 1.000 do clube do livro dela e por aí foi. Cada presente mais caro que o anterior, até virar praticamente uma competição de ostentação. Então, chegou o meu. "Este é da Lívia", anunciou Yara, com a voz mudando levemente como quem prepara o público para uma decepção. Ela abriu minha sacola com a lentidão de quem descasca uma bomba. Tirou, pedaço por pedaço, o papel de seda até revelar a colcha que eu tinha passado 2 meses bordando à mão, noite após noite, depois que Caio dormia. Levantou-a com 2 dedos, como se estivesse contaminada. "Que engenhoso!" disse, mas a palavra engenhoso saiu da boca dela soando como um xingamento. "Você sempre foi boa com as mãos, né? Deve ter sido assim que conseguiu criar o Caio sozinha." A sala inteira pareceu se remexer. Algumas pessoas riram, aquele riso nervoso de quem não sabe se é para rir ou se é maldade. Senti Caio ficar rígido ao meu lado, garfo parando no ar com um pedaço de bolo. "Cada quadrado tem uma cantiga de ninar diferente", expliquei, tentando manter a voz firme. "Eu bordei tudo à mão. O verso é de algodão orgânico e hipoalergênico." "Que gentileza!" continuou Yara, dobrando a coxa de qualquer jeito e colocando-a de lado, longe da pilha de presentes aprovados. "Nem todo mundo pode comprar na Vila Aurora em portes, não é mesmo? Alguns precisam ser criativos com suas limitações." Caio pigarreou com aquela coragem silenciosa que às vezes até eu me surpreendia. "Presentes feitos à mão valem muito mais que os comprados em loja. Essa colcha provavelmente levou mais de 100 horas para ficar pronta. Se fosse calcular pelo salário mínimo, sairia mais cara que a maioria dessas coisas aí." Henrique riu alto, aquele riso forçado de reunião de negócios. "Olha só o pequeno matemático. Pena que a vida não se resolve em horas de trabalho, né, campeão?" Foi aí que mamãe decidiu se intrometer, sentada em seu lugar de honra, ao lado da Yara. "Algumas mulheres simplesmente fazem escolhas ruins", disse alto, mirando em mim. Graças a Deus, Yara aprendeu com os erros da irmã, esperou o homem certo e construiu uma base sólida. A senhora de Silvia ainda reforçou da mesa ao lado. "É tão importante uma criança ter pai e mãe presentes. Estudos mostram que filhos de famílias desfeitas têm mais dificuldade em tudo, da escola até os relacionamentos." "Minhas notas são melhores que as da maioria da turma", retrucou Caio, firme. "Estou no programa para superdotados." "Claro que sim, querido", disse Yara com falsa compaixão. "Você está se virando bem, considerando as circunstâncias. Mas sabe,
As crianças precisam de exemplos masculinos. Um pai para ensinar a jogar bola, dar nó em gravata, ser um homem de verdade. Ela se levantou devagar, as duas mãos sobre a barriga, com aquela pose de novela das 9. Eu me sinto tão abençoada. Pelo menos meu bebê terá um pai, alguém que estará presente em cada aniversário, cada jogo, cada momento importante. A sala inteira explodiu em aplausos, como se ela tivesse acabado de dar palestra no TEDx Vila Aurora. 40 adultos aplaudindo uma mulher que, basicamente, tinha acabado de dizer ao meu filho de 10 anos que a vida dele era meio capenga. Alguns de nós estamos indo muito bem, obrigada, consegui dizer, com a voz trêmula. Claro que sim, querida, respondeu Yara numa doçura falsa que dava arrepio. Caio parece bem ajustado, considerando tudo. Não é culpa dele que o pai preferiu a jogatina à família. Henrique ainda resolveu botar lenha. Ei, agora o garoto tem um bom exemplo masculino. Eu posso ensinar todas as coisas que Ícaro nunca quis. Talvez levá-lo a uns jogos, mostrar como um homem de verdade cuida da família. Eu já estava arrumando minha bolsa, pronta para sair antes de explodir ali no meio. Minhas mãos tremiam enquanto dobrava o guardanapo ao lado do pedaço de bolo. Lindo de ver, mas com gosto provável de papelão. Quando levantei a cadeira, senti todos os olhares grudados em mim, esperando o barraco. Peguei a mão do Caio e disse, vamos. Mas a mão dele não estava lá. Ele estava de pé, a cadeira afastada com calma calculada. Seu rosto tinha mudado. Não era mais a expressão magoada de antes, mas algo completamente diferente. Aquela expressão calma e observadora que eu conhecia também se transformou em pura determinação. O mesmo olhar que vi quando ele decidiu participar da feira de ciências, mesmo sendo o mais novo dos competidores, era aquele tipo de decisão que, uma vez tomada, ninguém conseguiria mudar. Mãe, espera! Disse Caio, a voz ecoando pela sala com tanta firmeza que fez todo mundo parar de falar. O ambiente ainda fervilhava de conversas sobre criação de filhos, lares estáveis e fórmulas mágicas para a família perfeita. Yara recebia parabéns das amigas da yoga, todas encantadas com a sorte dela, dizendo como sua vida estava encaminhada e como o bebê teria absolutamente tudo. Henrique, por sua vez, cumprimentava os colegas de trabalho com aquele ar de executivo, provavelmente já fazendo planos de qual escola particular caríssima o filho ainda nem nascido iria estudar. Caio caminhou até o centro do salão, desviando entre mesas cheias de arranjos cor-de-rosa e copos de cristal reluzindo sobre a luz. Ele parou ao lado da mesa de presentes, onde pilhas de embrulhos caros brilhavam mais que vitrine de shopping em época de Natal. No início, todo mundo achou engraçadinho. O garotinho do lar desfeito querendo dizer algo fofo para a tia, talvez até para amenizar a atitude da mãe ou dar os parabéns de forma educada. Minha sogra sorriu com aquele ar indulgente. O que foi, querido? Quer dizer algo carinhoso para a tia Yara sobre o bebê? Mas Caio, sem pestanejar, respondeu. Na verdade, vovó, eu tenho uma pergunta. Virou-se para encarar a Yara, a voz firme, quase casual, como quem pergunta se vai chover amanhã. Yara devolveu um sorriso condescendente, aquele mesmo que ela treinou a vida inteira, capaz de te fazer sentir criança mesmo quando você tá certo. Claro, querido. Quer saber sobre o bebê? Tá animado para ter um priminho? Caio assentiu, pensativo, e então disparou. Mas essa não é a minha pergunta. Fez uma pausa tão carregada que dava para ouvir até o gelo tilintando nas taças. A energia do lugar mudou de um segundo para o outro, do clima festivo para uma tensão sufocante. Tia Yara, continuou ele, a voz de criança soando como navalha cortando seda. Devo contar para todo mundo sobre a outra família do tio Henrique? As palavras caíram como uma bomba em câmera lenta. Vi o rosto de Henrique perder a cor, a mão dele congelar no meio de um aperto de mão com o Dr. Dário, do Clube Morumbi. O cabelo dele, sempre impecável com ger de R$ 20 o tubo, de repente parecia amassado, como se tivesse dormido dentro do carro. O figurão confiante do ramo imobiliário desmoronou na frente de todo mundo.
Do que você tá falando, campeão? Tentou rir, mas a voz falhou justamente no campeão. Aquela palavra que ele usava para todo mundo, agora soando desesperada. Crianças dizem cada coisa, não é? Mas Caio não riu, nem um sorrisinho. Pegou o celular, aquele que eu tinha dado só para emergências, e que ele quase nunca usava além de me ligar quando o treino atrasava. Levantou o aparelho sem pressa, como quem mostra um experimento de ciências. Lembra, tio Henrique, quando o mês passado você me levou naquele jogo de futebol? Você disse que precisava passar no escritório antes, mas a gente não foi pro escritório. O silêncio tomou conta do salão. Até a equipe do buffet congelou, bandejas de champanhe suspensas no ar, pratos pela metade. Isso é absurdo! Gaguejou Henrique, a voz fina, quase sem ar. O menino entendeu errado. Eu só estava mostrando uma casa para uma cliente. Caio, com seus 10 anos, rebateu com precisão de cirurgião. A menina tinha os seus olhos, tio Henrique, verdes com aquela manchinha marrom no canto esquerdo, igualzinho aos seus. Ela usava um vestido da Frozen e tênis de luzinha. Quando te viu, gritou, "Papai chegou!" e você a pegou no colo. Depois, deu um envelope de dinheiro para Marina e me disse que aquilo era nosso segredo, que os homens às vezes têm responsabilidades das quais não falam. Yara, até então perfeita e sorridente, começou a rachar. "Henrique", murmurou ela, quase num sussurro, mas que ecoou como trovão no salão. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou, protegendo a barriga com as mãos. "Você tem ido lá toda terça-feira", continuou Caio, firme. "Toda vez que fala pra tia Yara que tá em reunião com investidores. Eu sei, porque você me pegou na escola Alfa em 3 terças do mês passado, quando a mamãe estava trabalhando até tarde." Ele respirou fundo e completou. "A Marina te chamou de pai da filha. Disse que a Ayla perguntava quando você ia morar com elas em tempo integral." Nesse momento, Yara se levantou tão rápido que a cadeira tombou com um estrondo. "Isso só pode ser um mal-entendido", berrou Henrique, já suando. "Essa criança está inventando." "Eu tenho provas", respondeu Caio, com a calma de quem apresenta slides no colégio. E ali estava ele, passando foto por foto no celular, Henrique abraçando a menina na varanda da Casa Azul, depois empurrando-a no balanço. Em outra, os 3 juntos num churrasco, com Henrique de avental escrito, "Papai está assando." Yara arrancou o celular da mão dele e encarou a tela, oscilando entre negação, reconhecimento e fúria. Devolveu o aparelho atirando para cima de Caio. E explodiu. 4 anos? Ela tem 4 anos! Nós estamos casados há 6 anos, Henrique! 6 anos! A cada palavra, o salão parecia encolher. Quando Henrique tentou tocá-la, ela se afastou com tanta força que derrubou a mesa de presentes. Caixas caras rolaram pelo chão, garrafas se espatifaram no mármore e até a bomba de tirar leite importada se estilhaçou como vidro barato. "Explicar o quê? Que você tem outro filho? Que vivia uma vida dupla enquanto eu achava que você estava construindo o nosso futuro?" Foi aí que Dona Glória, mãe de Henrique, soltou um grito de dor tão profundo que parecia vir das entranhas. O tipo de grito que mais lembrava uma baleia encalhada do que uma senhora distinta de clube social. "Isso não pode ser verdade. Rafael, fala pra eles que não é verdade." "A menininha estuda na escola Alfa", Caio murmurou quase sem voz. "Ela tá na pré-escola. A cor favorita dela é roxo. Ela tem um gato chamado Mingau, que o tio Henrique deu de presente no 3º aniversário dela. Eu sei porque ela me contou tudinho enquanto ele estava lá dentro conversando com a mãe dela." "Você levou meu sobrinho para conhecer sua família secreta!" A voz de Yara tremeu. Ela agarrou o que tinha mais perto, um vaso de cristal da mesa de presentes destruída, e atirou-o contra Henrique. Ele se abaixou bem a tempo e o vaso explodiu contra a parede atrás dele. Rosas cor-de-rosa e água escorrendo pelo papel de parede. O chá de bebê perfeito virou um fim de festa de novela mexicana.
caos total. Os sócios de Henrique recuaram para as saídas como se fosse incêndio. As mulheres do Clube do Livro filmavam com o celular, fingindo que estavam só vendo as mensagens do grupo da família. A senhora Maria fazia o sinal da cruz como se estivesse no meio de um exorcismo. Minha mãe caiu pesadamente na cadeira, abanando-se com o programa do chá de bebê, o papel rosa e dourado voando sem resolver nada. "Saia!" disse Yara num tom que dava calafrios. "Saia agora!" "Pense no nosso bebê", implorou Henrique. "Você quer dizer como pensou na Ayla?" Yara soltou uma risada que não era bem risada. Parecia uma faca arranhando vidro. "Pelo menos agora meu filho vai ter algo em comum com o dela, um pai mentiroso." Funcionários do Clube Morumbi escoltavam as pessoas para fora, em silêncio constrangido, enquanto Yara chorava no banheiro. A maquiagem dela escorria em listras negras pelo rosto. O salão do jardim parecia cena de guerra. Cadeiras tombadas, presentes espalhados, enfeites cor-de-rosa pendurados de lado. Mamãe acompanhou Yara, mas não foi sem antes virar para mim e para Caio. "Você sabia?" perguntou com aquele tom de acusação de novela das 8. "Você incentivou isso?" "Não, mãe. Ao contrário de certas pessoas, eu não guardo segredos que destroem famílias. Eu só sobrevivo aos destroços da minha." Ela se virou para Caio com o rosto misturado de raiva e incredulidade. "Como você pôde fazer isso com sua tia? Estragar o dia dela?" Foi aí que respirei fundo e me coloquei entre minha mãe e meu filho. "E como a senhora pôde fazer isso com ele? Ele ficou aqui ouvindo vocês estraçalharem a mãe dele, dizendo que a vida dele é incompleta, insinuando que ele está condenado porque não tem o pai por perto. E agora quer culpá-lo por dizer a verdade?" Caio olhou para mim e depois para a avó. O rostinho jovem, mas com uma maturidade que doía de ver, respondeu. "O tio Henrique disse que eu não devia contar, porque ia machucar a tia Yara. Mas ela já estava machucando a mamãe. E a senhora ajudava a vovó. Pelo menos quando o papai foi embora, ele só foi embora. Ele não fingiu ser perfeito enquanto vivia uma mentira." 2 semanas depois, Yara voltou para a casa dos nossos pais. Em menos de um mês, o advogado dela protocolou o divórcio. Henrique tentou salvar qualquer coisa, mas não teve jeito. Quando você tem 4 anos de mentiras registradas, até juiz que parece bonzinho fica sem paciência. E como sempre acontece nesses casos, a outra família também veio à tona. Disseram a Marina que ele já estava separado, que só precisava de tempo para ajeitar as finanças. Ela acreditou, criando Ayla sozinha, confiando nas promessas de que logo seriam uma família de verdade. Os jantares em família mudaram. Agora tem até propósito. Yara não ri mais da minha vida de mãe solo. Na semana passada me pediu conselho sobre como criar filho sozinha. Mamãe parou de soltar comentários venenosos sobre más escolhas ou lar desfeito. Descobriu o que eu sempre soube. Julgamento é bumerangue. Você joga e, cedo ou tarde, ele volta na sua testa. Caio e eu ficamos ainda mais próximos. Naquela noite, depois do banho, ele se enfiou na cama e pediu para eu aconchegá-lo, coisa que ele diz ser coisa de criança pequena, mas que claramente precisava. "Mãe, eu fiz a coisa certa?" perguntou baixinho no escuro. "Você defendeu a gente", respondi, sentando ao lado. Mostrou que ser família de mãe solo não nos torna menores, nos torna mais honestos, mais reais, mais fortes. Ele assentiu e soltou uma daquelas frases que parecem de filósofo mirim. "Mãe, o tio Henrique teve pai quando era criança, o vô também, mas os dois viraram mentirosos. Talvez ter pai não seja o mais importante. Talvez o importante seja ter alguém que ensina a falar a verdade." E foi assim que aquele chá de bebê virou lenda na Vila Aurora. Até hoje o povo cochicha no supermercado. Foi o Caio, aquele menino de 10 anos que desmascarou a vida dupla do Henrique no Clube Morumbi. Mas para mim, foi o dia em que meu filho mostrou a uma sala cheia de adultos que famílias perfeitas não existem, que mães solteiras criam guerreiros, e que às vezes, quem tem menos,
é quem carrega mais dignidade. 2 meses depois, Yara deu à luz um lindo menino, Ícaro. Eu estava lá, segurando a mão dela, sendo a irmã que ela precisava. No dia seguinte, ainda cansada e rouca, ela me ligou. Desculpa, por tudo. Por todos esses anos eu achei que tinha a vida perfeita, enquanto a sua era exemplo do que não ser. Ninguém tem a vida perfeita, Yara. Mas agora, o Ícaro tem algo mais valioso que uma história bonita. Ele tem a verdade. E olha, isso vale mais do que qualquer enfeite rosa e dourado. Hoje, Caio e Ícaro são inseparáveis. Meu filho virou o primo protetor, ensinando sobre dinossauros, planetas e tudo que fascina aquele bebê. Mostrando que família vem em vários formatos e que amor não se mede por quem está presente de fachada, mas por quem aparece de verdade, sem máscara. Agora me diz, o Caio foi muito corajoso e adulto, não foi? Se você soubesse da traição de algum familiar ou amigo, teria coragem de desmascará-lo em público? De 0 a 10, que nota você daria a essa história? Ah, não esquece de se inscrever em nosso canal e até a próxima!